Capítulo 6. Bons modos. Igreja, amigos, família. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. 1 Pedro 3, 8 e 9. Quando tratamos de boas maneiras e cortesia, esse versículo tem muito a nos dizer. Note que todos nós devemos ter uma só mente. Devemos ter compaixão uns para com os outros. Isso inclui partilhar dos sofrimentos alheios e estar prontos para ajudar. Devemos amar uns aos outros como irmãos. Somos uma comunidade pactual. Somos uma família. Nosso amor deve ser um amor familiar. Devemos ser ternos uns com os outros, para proteger o nome e a reputação do próximo, tendo empatia pelas necessidades de nossos filhos. Devemos ser ternos, pacientes, cheios de misericórdia. Devemos ser corteses. Isso significa que devemos ser graciosos, ter consideração uns para com os outros e sermos gentis. Ser gracioso significa ser cheio de graça. Esse tipo de graciosidade não é intrínseco, ele é resultado da bondade e graça de Deus para conosco. Devemos ser uma fonte de bênção para nossos amigos cristãos, porque para isto mesmo fostes chamados. E como resultado do nosso procedimento piedoso, herdaremos bênçãos. Esse é o procedimento cristão básico, que é contrário a condutas cismáticas, fofoqueiras, egoístas e grosseiras. Essa é a mentalidade centrada em Cristo, da qual todas as boas maneiras devem fluir. Como alguém já disse, boas maneiras são simplesmente demonstrações de amor nas trivialidades. Isso inclui mostrar respeito, deixar as pessoas à vontade, não monopolizar ou manipular, mas servir uns aos outros em amor. É pôr nosso cristianismo em prática e aplicar a regra de ouro. E é claro, boas maneiras devem começar em casa, no modo como tratamos nosso marido e filhos. Ensinamos nossos filhos a respeitar o pai, mostrando a eles o que é respeito. As esposas não devem tratar o marido como uma das crianças, mas defendê-lo e honrá-lo, submetendo-se a ele e respeitando-o no Senhor. Em outras palavras, devemos ser um modelo de cortesia cristã para nossos filhos e não simplesmente esperar isso deles sem mostrar-lhes o que significa. Comecemos a usar a etiqueta na igreja. Os modos na igreja têm dois aspectos, culto e comunhão. Tratando do culto público, 1 Coríntios 14:40 diz: tudo seja feito com decência e ordem. E em Colossenses 2:5, o apóstolo diz: embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e vivificando a vossa boa obra e a firmeza da vossa fé em Cristo. Nossos filhos devem adorar conosco e eles precisam aprender que devem adorar de um modo decente e ordeiro. Eles devem ser treinados e ensinados durante toda a semana em preparação para o culto. Não podemos esperar que saibam como agir sem nossa instrução. O objetivo para nossos filhos no culto não é que permaneçam sentados. Isso é simplesmente um meio com vistas a um fim. O fim ou objetivo é que no culto nossos filhos adorem a Deus conosco. Ora, os pequeninos devem aprender a sentar-se também. Mas, repito, isso é um treinamento que visa equipá-los para o culto. Muitas famílias com crianças pequenas sentam-se ao fundo da igreja, para que não se tornem uma distração para aqueles que estão treinando seus filhos para que se sentem quietos. Algumas famílias estão bem à frente das outras, mas se vamos avançando na direção certa, devemos estar contentes. Os métodos de treinamento variam, mas o princípio com o qual devemos concordar é que nossos filhos deveriam juntar-se a nós para adorar a Deus desde a mais tenra idade. Podemos compartilhar de exemplos e ideias, mas insisto,
Cada família será diferente em seu processo. Nisso, devemos ser compassivos e misericordiosos uns para com os outros. Um pai enche o pequeno filho de biscoitos lá fora, antes de começar o culto, para que a fome não seja uma distração. Alguns fazem com que seus filhos pratiquem o hábito de sentar quietos em casa durante a semana. Outro pai faz uma lista de palavras que as crianças consigam ler, pois estarão presentes no sermão, como lei ou amor. E então elas têm de fazer uma marquinha numa folha de papel a cada vez que a ouvirem. Agora, se alguém permite aos filhos colorir durante o sermão, deve ter em mente que essa é uma medida temporária, enquanto estão treinando os pequenos para sentar e ouvir. Em outras palavras, embora não tenhamos permitido que nossos filhos fizessem isso, não quero ser dura com aqueles pais que estão permitindo tal coisa, enquanto ensinam aos seus filhos. Algumas das famílias em nossa igreja vêm de contextos nos quais as crianças não tinham de se sentar durante uma hora inteira de sermão. Assim, talvez eles possam permitir às crianças colorir depois de ter ouvido uns 15 minutos, e assim começam a rabiscar só aos 20 minutos na semana seguinte. Essa é uma área na qual devemos suportar uns aos outros. Por outro lado, se os pais estão permitindo que as crianças brinquem e rabisquem no chão sem treiná-los para o culto, eles devem aprender a esperar mais de seus filhos. Crianças devem aprender a segurar o xixi, a fim de que não precisem se levantar e ir ao banheiro durante o culto. Mantendo a ingestão de líquidos em um nível mínimo e levando-os ao banheiro antes do culto, as idas ao banheiro podem ser evitadas. E com as crianças mais velhas, não é esperar demais pedir que esperem até que o culto tenha terminado. Em tudo que diz respeito às boas maneiras, o objetivo é servir aos outros. As crianças que ficam cochichando, fazendo barulho com papéis, comendo biscoitos e doces, ou levantando-se para ir ao banheiro, são uma distração durante o culto. As mães devem trabalhar duro para preparar seus filhos para o culto a Deus. Isso inclui alimentá-los com um bom café da manhã, levá-los ao banheiro antes que o culto comece, bem como prepará-los espiritualmente ao longo da semana. É claro que todo pai e mãe se alegra quando os bebês dormem durante o sermão, mas as crianças mais velhas devem ser exortadas a prestar atenção e não devem ter permissão para cochilar. As famílias devem cultuar juntas e não espalhadas pela congregação com amigos. Isso também permite aos pais ver como os filhos estão se comportando durante o culto. Algumas igrejas têm um setor no qual todos os adolescentes sentam-se com seus amigos. Essa não deveria ser a norma para a igreja. Universitários que moram longe de casa encontram-se em uma categoria diferente e devem ser convidados para sentar-se com uma família sempre que possível. Os bons modos durante o culto devem incluir participar em todos os cânticos, acompanhar a leitura da Escritura e não ficar olhando para os lados, nem rabiscando, levantando, mascando chiclete e assim por diante. Se o culto a Deus é o ponto alto de nossa semana, devemos nos portar à altura. Nossos filhos devem vestir suas melhores roupas e estar limpos e arrumados. Eles devem aprender que nossas roupas afetam nosso comportamento e afetam o modo como outras pessoas reagem a nós. Se nossos filhos vão à igreja com roupas de brincar, não se espantem se eles ficarem eufóricos e chorando. Quando os santos se reúnem para a adoração, estamos todos em diferentes estágios de nossa santificação, de modo que não devemos nos orgulhar do bom comportamento de nossos filhos, nem ter um olhar orgulhoso diante daqueles que ainda estão trabalhando as boas maneiras na igreja. Não é uma posição cortês. Durante o período da manhã, antes e depois do culto, deve-se exigir muito das crianças. Nossos filhos precisam aprender a conversar com os adultos. Devem olhar para eles no olhar e falar.
A timidez pode ser, na verdade, grosseria. A criança não deve poder esconder o rosto, a menos que seja apenas um bebê, na saia da mãe quando alguém lhe dirige palavra. É falta de educação. A criança deve aprender a ser respeitosa para com os mais velhos, sem querer falar antes deles ou atrapalhar a conversa. As crianças devem aprender a não correr na igreja, e os pais devem sempre saber exatamente onde seus filhos estão e o que estão fazendo. Meus filhos tinham de ficar comigo após o culto enquanto conversávamos, e eu tentava incluí-los na conversa. Se quiséssemos ir conversar com alguém, eles só precisavam pedir minha permissão, e não podiam deixar o salão a menos que viessem primeiro me perguntar se poderiam ir. Desse modo, eu não tinha de ir procurar meus filhos quando era hora de ir embora. Não devemos permitir que as crianças interrompam os adultos, mas os pais também não devem ignorar seus filhos quando está claro que precisam falar com eles. Um pequeno sinal pode ser trabalhado, como um tapinha no cotovelo se um filho precisa falar com a mãe. Então, a mãe pode pedir licença por um momento para saber do que o filho precisa. Também não se deve permitir que as crianças fiquem se lamentando, gemendo ou reclamando sobre quão famintas estão e perguntando se podemos ir embora agora. Os pais não devem demorar tanto a ponto de fatigar as crianças, mas elas também precisam aprender que choramingar não é permitido em momento algum, especialmente na igreja. Mudemos a conversa agora para a questão dos amigos. Ao cultivar nossa própria cultura familiar de celebrar e nos regozijar juntos, nos equipamos e preparamos para partilhar com outros a hospitalidade. Nossos filhos podem aprender a participar saudando os convidados, arrumando a bagunça, ajudando com os preparativos, compartilhando brinquedos e assim por diante. Aprender a ser bons hóspedes nos ajuda a sermos bons convidados. Quando eles forem para a casa de alguém como convidados, você pode prepará-los ensinando-lhes boas maneiras. Você pode começar com coisas simples como ensiná-los a dizer obrigado e por favor, e recolher os brinquedos antes de ir brincar com outra coisa. Os filhos precisam aprender a obedecer às regras da casa em que estão. Por exemplo, se o lar que visitam tem uma regra para fazer silêncio, então seu filho deve graciosamente seguir, mesmo se você não tem tal regra em sua casa. Por outro lado, se o seu filho sabe que você não aprova que ele assista a um determinado vídeo, ele deve ser instruído a como responder se seu amigo sugerir tal vídeo. E um bom convidado sempre conta ao anfitrião se quebrou ou derramou alguma coisa. Seu filho deve sempre contar também a você, a fim de que possa tentar restituir se necessário. Uma boa mãe sempre irá perguntar se seu filho esteve bem comportado enquanto ela esteve ausente. E, é claro, não devemos reportar coisas pequenas, mas devemos ser cuidadosas em responder a um pai ou mãe de forma verdadeira sobre o comportamento do filho dele. Algumas vezes, as mães percebem que precisam ensinar sobre alguma coisa que nunca havia sugerido até então. Quando minha filha tinha por volta de 4 anos, saí para buscá-la na casa de uma amiga. E quando ela me viu, começou a reclamar, dizendo que não queria voltar para casa. Eu nunca havia pensado em ensinar a meus filhos como me cumprimentar quando eu fosse buscá-los. Mas, após aquele dia, minha filha sempre deixava o que estava fazendo e corria para me saudar, com um grande sorriso e um "Oi, mãe!". Às vezes, as regras da casa podem ser muito diferentes, e é aqui especialmente que devemos ter amor, mansidão e compaixão. Considere o modo como as famílias diferem quanto à celebração do Dia do Senhor. Algumas têm regras a respeito de futebol ou videogames. Se você está visitando outra família, seu filho pode não conhecer as regras daquela casa, e ele pode inocentemente sugerir um jogo que colocaria outros em uma situação difícil. Devemos ser capazes de nos abster de qualquer disputa sobre como honramos o Senhor em seu dia e descansar sobre como outros fazem isso.
Se seu filho não tem certeza sobre alguma coisa, ele deve se sentir livre para perguntar o que você quer que ele faça, para assim não passar por malvados quando ele disser ao amigo: meus pais não querem que eu faça isso. Finalmente, não deveríamos defraudar nossa própria família no que diz respeito a ser cortês. Ajudamos nossos filhos a se apresentar ao mundo quando os mantemos limpos e bem vestidos. É uma cortesia para com nossos filhos e é uma cortesia para com as demais pessoas. É muito mais agradável falar com uma criança que tem o rosto limpo e asseado do que com a criança com o nariz escorrendo. É assim que as coisas são. Estamos honrando nossos filhos quando limpamos o rosto deles. As mães devem vestir os filhos de maneira adequada e ensiná-los que se vestir inapropriadamente pode ser uma estupidez. Cabelos grudados na testa e roupas maltrapilhas dificilmente passam sem ser notadas. Ensiná-los a apertar as mãos com mãos limpas, a como tossir e espirrar discretamente, a como assoar o nariz quietamente, são todas formas de amor por eles e por todos os santos. Afinal de contas, os bons modos são para o bem do outro, não para o nosso próprio bem. Assim como ensinar seu filho a mastigar de boca fechada é para o benefício de todos à mesa, da mesma forma, é pensando nos demais que você deve manter seu filho com bons modos. Se boas maneiras não são para a glória de Deus, então não deveríamos perder nosso tempo com isso. Mas ser cortês é uma característica cristã. É um modo de servir a Deus com alegria e júbilo, juntamente com todos os santos de uma maneira ordeira.